Na aula passada sobre reações nucleares, revisamos a estrutura atômica. Bom, hoje nós relembramos que o átomo é formado por 3 partículas elementares: os prótons, os elétrons e os nêutrons. E nós lembramos também que as reações químicas, elas ocorrem na eletrosfera. A ligação iônica, a ligação molecular, elas ocorrem com os elétrons. Já as reações nucleares ocorrem no núcleo do átomo. Conhecemos os 3 tipos de emissões radioativas. Nós vimos então que a primeira emissão é a emissão alfa, onde são eliminados 2 prótons e 2 nêutrons. A emissão beta são eliminados um elétron e um neutrino. E a emissão gama nós vimos que ela é uma onda eletromagnética. E estudamos as leis da radioatividade. Estudamos também que, através das emissões alfa e das emissões beta, nós obtemos as 2 leis da radioatividade. Uma boa aula! Oi pessoal, tudo bem? Oi Chico, como é que você está? Tudo bem, Tânia? Joia! Então hoje nós vamos dar continuidade ao assunto reações nucleares, hoje parte 2, né? Só que antes, Chico, eu queria bater uma bola aí com você. O que você acha? Eu tô pronto, manda, eu mato no peito e jogo de volta. Isso, alguns conceitos importantes aí da aula passada. Vamos ver se o pessoal aí de casa também tá lembrando aí. As reações nucleares, elas acontecem aonde mesmo, Chico? No núcleo Isso, do átomo, né? Exatamente. Mas essa reação, ela acontece em qualquer átomo, Chico? Não, só naqueles átomos que têm um núcleo instável. Isso mesmo, Chico. Agora eu pergunto, e por que é que esses átomos, eles liberam essa radiação, você sabe? Eles liberam para poder ficar... Eles são instáveis, eles liberam para poder ficar estável? Exatamente. Na verdade, a radiação é uma maneira que o núcleo encontra de se estabilizar. Agora, nós vimos também que, quando nós eletrizamos um determinado material radioativo, ele pode emitir 3 partículas, não, são 3 emissões. Você sabe quais são as emissões? Esse eu lembro bem. É a alfa, a beta e a gama. Exatamente. Então, Chico, muito bem. Agora vamos prestar atenção que hoje o conteúdo vai envolver um pouco mais de cálculo matemático. Então, presta atenção, caneta e lápis na mão e anotando tudo. Nós, Chico, fizemos uma pesquisa com as pessoas nas ruas para que nós possamos saber o que as pessoas acham da energia nuclear. No que a energia nuclear ela é utilizada. Então nós fizemos essa pesquisa e agora eu quero passar para vocês aí de casa e para o Chico para que vocês vejam o que as pessoas pensam a respeito da energia nuclear. Acho que era para implementar a energia hidrelétrica, ser utilizada como meio de suprir cidades, etc, etc. Ela tem a utilidade dela, né? Mas para futuro, se caso acontecer um vazamento, ela é uma coisa perigosa, né? Não sei. Vê o que aconteceu em Chernobyl. E isso tá
predisposto a acontecer em qualquer nação do mundo. Eu sou totalmente contra. A finalidade da energia nuclear é dar subsistência aos sistemas de energia. Eu acho que é só para acabar com o mundo. Bom, vocês viram aí que algumas pessoas até têm noção de que a energia nuclear é utilizada para a produção de energia elétrica. Mas muitas pessoas sempre têm aquela visão acoplada à bomba atômica, atentados terroristas. Então, veem a energia nuclear como algo que não seja bom para a humanidade. E, de fato, se o homem soubesse utilizar as suas tecnologias para o bem da humanidade, logicamente não haveriam bombas explodindo aí em guerras, né, nucleares. Então, veja só, a bomba nuclear, ela foi algo que foi construído não para o bem da humanidade, mas as reações nucleares não são usadas apenas para produzir bombas nucleares, certo? Então, agora nós vamos ver alguns conceitos bem importantes ainda sobre a radioatividade. Então, agora nós vamos ver alguns conceitos bem importantes sobre, então, o conteúdo radioatividade. E o primeiro deles é a cinética da desintegração radioativa. E quando nós falamos, pessoal, em cinética, nós estamos falando em velocidade. Lembram-se? Então, cinética é velocidade. Então, vamos ver o conceito da cinética da desintegração radioativa. Ela estuda a maior ou menor rapidez com que os átomos se desintegram. Então, na verdade, é o cálculo da velocidade da desintegração do elemento radioativo. Então, olha lá, a velocidade da desintegração varia muito de um nuclídeo radioativo para o outro. Então, essa velocidade ela vai ser diferente para determinados átomos. Para o átomo de urânio vai ser uma velocidade, para o tório vai ser outra, né? Para o césio outra e assim por diante. A velocidade de desintegração, então olha lá, agora vamos estudar alguns itens que fazem parte da fórmula para você saber o que significa cada um deles. O primeiro é N0 é o número inicial de átomos radioativos. Então, é a quantidade de átomos que nós temos antes de que haja a emissão de partículas, certo? Agora, o N é o número de átomos radioativos inalterados, ou seja, que ainda não emitiram a radiação após um intervalo de tempo, ΔT. Então, desses dados, nós temos o seguinte, que a variação, então, do número de átomos que foram desintegrados é a seguinte, ΔN é igual a N, que nós já vimos que são os átomos que não houve ainda desintegração, menos N0, que é o número de átomos que nós tínhamos no início, né, antes da desintegração. Então, olha lá, o número de átomos que se desintegram no intervalo de tempo ΔT. E quando você for resolver essa expressão, você vai verificar que o sinal será negativo, mas isso será corrigido, porque a velocidade não pode dar negativa. Então, agora veja o cálculo da velocidade. Então, a velocidade média de desintegração fica da seguinte maneira. A velocidade é igual menos, aí a variação do número de átomos que, né, não se desintegraram, divididos pela variação do tempo. Então, aquele sinal negativo antes da fórmula é proposital para que a velocidade não tenha sinal, então, negativo. Certo? Então, um cálculo fácil, só jogar os dados na fórmula que você acha rapidinho o valor da velocidade. Agora, vamos ver o outro conceito aí. A constante radioativa ou constante de desintegração, que é dado pela letra C. Então, veja só, a constante radioativa, ela indica a fração de átomos que se desintegram na unidade de tempo e tem valor fixo para cada isótopo radioativo. Então, como o próprio nome já diz, é uma constante e isso vale para determinados átomos. Então, esses valores são valores experimentais que foram experimentados em cada um dos isótopos, né, dos isótopos de urânio, né, do tório, e para cada um nós temos um valor diferente. Então, essa constante é um valor pré-estabelecido, que você não vai ter que decorar, não. Tânia, Fica, Chico. qual que é a diferença, então, entre velocidade e constante radioativa?
Isso, é que a velocidade ela vai calcular a velocidade de desintegração, o tempo. E a constante radioativa, ela já vai dizer para você a fração dos átomos que são desintegrados dentro da velocidade. Ah, Então, naquele espaço, em um espaço de tempo, é isso? Isso, exatamente, num determinado espaço de tempo. Então vamos ver aqui alguns exemplos para o pessoal lá de casa poder entender melhor. Veja lá, ó. No caso do radônio, né, a massa do radônio 220 e número atômico 86. Então veja lá, a constante é igual a 1/79 S, ou seja, segundo a menos 1. Isso quer dizer o que então, pessoal? Isso quer dizer, preste bastante atenção, que de 79 átomos de radônio, um deles vai se desintegrar em 1 segundo. Um deles vai se desintegrar em 1 segundo. Agora veja o próximo exemplo. O próximo exemplo é o átomo de tório, que tem massa 234. Então veja só, essa constante vale para o tório, hein? Para o tório. Então olha lá, a constante é 1/35 dia a menos 1. O que isso significa? Isso significa que de 35 átomos de tório, um deles vai se decompor, ele vai emitir a radiação em 1 dia, certo? Ele leva 1 dia para emitir essa radiação. Então agora veja o último exemplo ali que nós temos para você entender bem. É o exemplo do rádio. Então olha só, num conjunto de 2.300 átomos de rádio, um deles se desintegra em 1 ano. Então esse tempo de desintegração é muito longo, hein, gente? Imagine que de um pacote de 2.300 átomos, um só se desintegra por ano. Então essa constante é válida e ela depende do átomo em questão, certo? Isso é só para você entender então como que a constante é uma fração, na verdade, da desintegração do átomo. Agora veja só, agora nós vamos ver um outro conceito importantíssimo, gente, que é a vida média de um isótopo radioativo. Então, pessoal, o que é vida média? Quando nós falamos na vida média dos brasileiros, nós dizemos assim que os brasileiros eles vivem mais ou menos até uns 64 anos. Mas quando nós dizemos que essa é a vida média dos brasileiros, nós não estamos afirmando, por exemplo, que os brasileiros vivem só até 64 anos. Mas esse, na verdade, é um dado estatístico, né, de que algumas pessoas, logicamente, morrem antes, numa idade, né, inferior, outras superior, mas a média de vida do brasileiro é de 64 anos. Tânia, Diga. Quer dizer que se a vida média do brasileiro é 65 anos, não quer dizer que todo mundo vai morrer com 65 anos. É a mesma coisa para os átomos? Isso, de maneira alguma a gente pode fazer essa previsão, principalmente porque, assim como tem brasileiro que cuida mais da saúde e vive mais, outros, né, cuidam menos e vivem menos. Então, esses são dados estatísticos para cada átomo. Então, cada átomo tem o seu dado estatístico diferenciado do outro. Beleza. Então, agora nós vamos ver o conceito da vida média de um isótopo. Olha lá, é dado pela letra V maiúscula e M minúscula. Então, olha só, é a média aritmética dos tempos de vida de todos os átomos do isótopo. Então, a fórmula fica a seguinte: a vida média é igual a 1 dividido pela constante. Então, na verdade, a vida média é o inverso da constante que nós já havíamos visto anteriormente. Agora, vamos aos exemplos, que é com eles que você vai aprender. Então, olha lá, o radônio, que tem massa 220, então a vida média dele é de 79 segundos. Veja o outro exemplo. O tório, ele tem vida média, pessoal, de 35 dias. Mas o que isso quer dizer? Então, olha, pessoal, só para você entender, faça uma analogia aqui comigo. Imagine que eu tenho aqui, ó, um pacotão com 35 átomos do tório que a gente acabou de ver, tá? E a desintegração do tório é 35 dias, certo? Então, olha só, eu tenho lá um pacotão de 35 átomos de tório. Passa um dia, um deles se desintegra, certo? Eu fico lá com 34 átomos no meu pacote. Aí vem outro e substitui aquele. Então, passa-se mais um dia, dos 35, mais um vai se desintegrar, certo? Então, qual é o tempo de vida média dos átomos que estão dentro aqui do meu pacote? A vida média deles é de 35 dias, certo? Agora, veja o último exemplo aqui, ó.
Nós temos lá o exemplo do rádio, que tem massa 226. A vida média, então, do rádio é 2.300 anos. Isso quer dizer que se eu tiver um pacote com 2.300 átomos de rádio, certo? E ele leva quanto tempo? Ele passa 1 ano, um deles se desintegra. Aí você repõe aquele que se desintegrou. Aí você tem lá 2.300 átomos. Aí, de novo, um deles vai se desintegrar. Aí você vai ver, então, que os que estão, os 2.300, vão levar mais ou menos 2.300 anos para se desintegrar. Então, Tânia? Isso é a vida média. Pois não, Chico? Isso quer dizer, o que acontece? Eles desaparecem? Isso é muito importante, Chico. Na verdade, nós já vimos que quando ocorre a desintegração, quando ocorre a emissão de partículas alfa, beta ou a gama, que é uma onda, o que acontece? O átomo, na verdade, ele está se transformando em outro, certo? Por isso é que ele não vai desaparecer e nem muito menos sumir. Na verdade, nós estamos falando de átomos que estão se transformando em outros, assim, constantemente. Certo, Chico? Beleza. Ótimo. Então, agora nós vamos ao outro conceito. Vai anotando aí para você não se perder. O próximo conceito é meia-vida ou período de semidesintegração. Meia-vida é o tempo necessário para a desintegração da metade dos átomos radioativos. Então, veja só alguns itens importantes aí que você não pode esquecer. Olha lá, P indica a meia-vida ou período, que seria o tempo de desintegração. E o N0 é o número inicial de átomos radioativos. E o N é o número final de átomos ainda não desintegrados. Então, vem aqui no quadro, nós temos um cartaz para explicar melhor para você aí o que é, então, o tempo de meia-vida. Olha lá. Nós temos aqui, então, uma substância no seu estado inicial, N0, certo? Ainda não houve emissão de nenhum tipo de partícula, então ele está no estado inicial. Passado um período P de tempo, esta desintegração ocorre em metade da substância que está aqui, ocorre a desintegração. Por isso que N0 está dividido por 2. Passados-se, então, mais 2 períodos, N0 vai ser dividido por 4. Por quê, pessoal? Porque vai ser metade de 1 sobre 2. A metade de 1 meio é 1/4. E 1/4, matematicamente, você sabe, é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Agora, veja lá, passando-se 3 períodos, nós teremos ainda N0 dividido por 8. Por quê? Porque 1/8 é a metade de 1/4. Então, através dessas expressões, nós chegamos na seguinte analogia. Então, ficaria N0 divididos por 2 elevado a x, que seria o número de períodos. Agora, veja só, Chico, para você entender melhor, através dessa analogia, nós chegamos às fórmulas. Então, vem aqui, vamos dar uma olhadinha nas fórmulas que nós obtemos através dessa analogia. O tempo, né, T é igual a x multiplicado por P, que é a quantidade de períodos. Temos o número de átomos que ainda não foram desintegrados, que é o Nzinho. Então, N é igual a N0 divididos por 2 elevado a x, então é o x que vai variar. E temos também a massa. Então, a massa também é igual a M0 divididos por 2 elevado a x. Mas, para o nosso aluno entender melhor ainda, eu quero dar uma pequena explicação aqui. Veja só. Vamos imaginar que esta seja uma substância radioativa, certo? Vamos fazer de conta que essa linha seja. Então, aqui nós temos até a metade. Então, vamos dizer que essa substância ela leva 3 segundos para se desintegrar. Então, o que vai acontecer? Ela vai perder, então, metade das substâncias. Então, vamos ver como é que ficaria. Ó. 1, 2, 3. Então, nós eliminamos isso aqui, certo? Agora, mais metade. 1, 2, 3. Metade vai se desintegrar. Mais um período. 1, 2, 3 segundos. Mais metade vai se desintegrar. 1, 2, 3. Mais metade vai se desintegrar. E assim por diante. Até que nós vamos chegar, então, neste gráfico que nós temos aqui. Veja, se no início nós tínhamos 100 gramas e passado um período de 3 horas, desintegrou-se metade de 100 gramas, que é 50,
certo? Agora, olha só, passando mais 3 horas, ou seja, chegamos no tempo de 6 horas, o que houve? Houve a desintegração de metade de 50, que é 25. Aí, passados-se mais 3 horas, nós vamos ter ainda a metade de 25 sendo desintegrado, que é 12,5. Entendeu? Então, isso é o tempo de meia-vida. E isso, na verdade, é um dado estatístico, como nós já vimos anteriormente. Muito bem, nós vamos agora fazer, então, um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Então, até já! Voltando então do nosso intervalo, nós vamos dar continuidade ao estudo, logicamente, da radioatividade. E o conceito importante que nós vamos ver agora é das famílias radioativas naturais. Então veja só, pessoal, antes da gente entrar no conceito propriamente dito, eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagine que nós temos um átomo A, um determinado átomo A, e que através das emissões alfa ou beta, ele venha a se transformar num átomo B. E esse átomo B, através de novas emissões, venha a se transformar num átomo C. E esse átomo C venha, através de novas emissões, se transformar num átomo D e assim sucessivamente. Então, esses átomos, o A que se transformou em B e o B que se transformou em C, o C que se transformou em D, nós chamamos de famílias. São as nossas famílias radioativas. E na natureza existem 3 famílias radioativas bem importantes que nós vamos ver daqui a pouquinho. Antes, vamos ver o conceito de série ou famílias radioativas. Então veja se você entendeu. É um conjunto de átomos, são os nuclídeos, que estão relacionados entre si por sucessivas desintegrações. Então veja como nós podemos exemplificar. O átomo A seria o átomo pai. O átomo B, C e D seriam átomos que nós chamamos de átomos filhos, certo? Então vamos ver agora quais são essas famílias radioativas naturais. Então veja só, tem a série ou família do urânio, que inicia com o urânio com massa 238 e número atômico 92 e termina com chumbo 206 e número atômico 82. Outra família é a família do actínio, que começa com o urânio 235 e termina com o chumbo 207. E a outra série ou família é a família do tório. Então, o tório tem número de massa 232 e número atômico 90. Ele termina também com o chumbo 208 e número atômico 82. Veja, pessoal, que todos eles terminaram com o chumbo. Então, dizia-se que os elementos mais radioativos são aqueles que teriam um número atômico, né, ou seriam mais pesados do que o chumbo. Hoje a gente sabe que tem algumas exceções, mas na verdade dizia-se que os elementos químicos radioativos eram aqueles que eram mais pesados do que o chumbo, certo? Então agora nós vamos para outro conceito importante dentro da radioatividade, das reações artificiais de transmutação. Então, gente, em 1919, o Dr. Rutherford, que nós já ouvimos falar dele já quando nós estudamos o átomo, ele estudou muito essas partículas alfa. E ele, através de uma emissão de partícula alfa no átomo de nitrogênio, ele conseguiu transformar o átomo de nitrogênio num átomo de oxigênio. Você já imaginou isso, Chico? Que interessante? Pois é, ele pegou nitrogênio, assim a gente pode ter mais oxigênio na atmosfera? Exatamente. Então, artificialmente, ele conseguiu transformar um átomo de nitrogênio em um átomo de oxigênio. Então, o homem começou a compor os próprios elementos químicos e começou a compor a tabela periódica. Então, veja só que interessante. A partir daí, outros cientistas começaram a fazer outras transmutações. Quando você fala transmutações, Tânia, você está falando que é transformar em outro
outro elemento? Isso. Então, nós estamos bombardeando, né, o determinado elemento químico com partículas e essas partículas é que vão transformar esse elemento químico em outro. Então, veja só os tipos que nós temos. Nós temos reações artificiais com o bombardeamento de partículas alfa. Nós temos também reações através do bombardeamento de prótons, através do bombardeamento de nêutrons e também temos através do bombardeamento de deuterons. Então vamos ver o que são deuterons para os nossos alunos em casa saberem aí e já anotarem no material didático. Deuterons são partículas formadas por um próton e um nêutron e equivalem ao núcleo do deutério, que é o H com número atômico 1 e massa 2. Então, quando nós estudamos os isótopos do hidrogênio, você deve se lembrar, nós vimos o prótio, o deutério e o trítio. Então, o deuteron seria, então, justamente o deutério, que tem massa 2 e número atômico 1. Bom, então agora nós vamos ver outro conceito importantíssimo, elementos transurânicos. Então, o que seriam esses elementos transurânicos? Bom, vamos por partes. Na natureza, o átomo que possui o maior número atômico é o urânio, que possui como número atômico 92. No planeta Terra, ele é o único átomo que apresenta número 92, claro. 93 já é um átomo que foi criado artificialmente. E sabe quando que ele foi criado? Em 1940, por Macmillan e Seaborg. Esses dois cientistas, eles se uniram e juntos conseguiram a produção do netúnio, que tem número atômico 93, e do plutônio, que tem número atômico 94. Então, urânio 92, netúnio 93 e plutônio 94. Seguindo essas reações que estão aqui, que você vai acompanhar comigo. Então, veja lá. O urânio, com massa 238 e número atômico 92, foi bombardeado com um nêutron, produzindo urânio. Esse asterisco indica que ele é um material radioativo. Urânio com massa 239 e número atômico 92. Agora veja a próxima reação. Esse mesmo urânio 239, massa, né, e número atômico 92, depois de 24 minutos, transformou-se no neptúnio, que tem número atômico 93 e massa 239. Então, esse é um elemento radioativo também. Agora, depois que formou-se o netúnio, veja a próxima reação. Aí, o netúnio, 239 como massa e 93 como número atômico, depois de 2,4 dias, formou então o plutônio, que tem então número de massa 239 e número atômico 94. Então, esses foram os primeiros elementos que foram chamados de transurânicos, que são aqueles que vêm, então, depois do urânio. Certo, né, pessoal? Tudo entendido? Belezura! Então, agora nós vamos a um conceito muito importante, que é o conceito da fissão nuclear. Então, o primeiro a bombardear um átomo de urânio foi Fermi em 1934. E ele observou que quando ele bombardeava o átomo de urânio, ele originou duas outras substâncias que eram radioativas. Ele não acreditou muito no seu experimento, então outros cientistas continuaram os seus estudos e chegaram à conclusão do que é uma fissão nuclear. Então vamos ao conceito. Fissão nuclear é a divisão do núcleo de um átomo em dois núcleos menores com liberação de uma quantidade enorme de energia. Então, nós fizemos aqui um modelo para você acompanhar o que é uma fissão nuclear. Fissão quer dizer quebra. Então, o que acontece? Quando o átomo de urânio é bombardeado com um nêutron, ocorre a divisão desse átomo de urânio, que era um átomo grande, em dois átomos menores. E, ao mesmo tempo, 3 nêutrons são liberados novamente e que vão bombardear 3 outros átomos de urânio. Então, na verdade, nós teremos daí uma reação em cadeia. É como se fosse uma gripe. Eu estou com gripe e passo para 2 pessoas. Essas 2 pessoas passam para cada uma para mais 2 pessoas. E assim sucessivamente. Só que esse tipo de reação libera uma quantidade muito grande, gente, de energia.
Então na verdade, este é o princípio da bomba atômica, da bomba que foi utilizada em Hiroshima e Nagasaki, ok? Só que, logicamente, você sabe que a energia nuclear, ela tem a sua utilização. Na verdade, a energia nuclear foi criada para a produção de energia elétrica. Então, os reatores de uma usina nuclear, no caso a usina nuclear aqui do Brasil, de Angra dos Reis, o princípio das usinas é a fissão nuclear. Então, o que nós vamos mostrar aqui para você é como funciona um reator nuclear e como ocorre essa fissão nuclear e justamente, então, como que é gerada como é produzida essa energia elétrica. Então, veja que nós temos o reator e essa reação ocorre nas barras de urânio. E aqui, né, essa parte azul que você está vendo é uma piscina contendo água. Então, como a fissão que ocorre no urânio libera muita energia, o que acontece? A água que está aqui, ela esquenta e se transforma em vapor. Então, quando a água que está aqui, ela esquenta e se transforma em vapor, ela consegue girar as turbinas. E são as turbinas que vão, então, depois, mais tarde, produzir a energia elétrica, fazer então a produção da energia elétrica. Então, só recapitulando. Então, justamente a fissão nuclear, que é a reação que libera muita energia, vai aquecer a água vai se transformar em vapor, né? A água passa do estado líquido para o vapor, e esse vapor, ele vai movimentar as turbinas, que vão então fazer a produção da energia elétrica. Então, essa, na verdade, é a grande utilização da fissão nuclear. Foi criada a bomba atômica, mas em princípio era uma substituição da energia. Enquanto nós ainda não podemos absorver a energia do sol, né, ou a energia dos ventos, esse é um tipo de energia muito seguro. Embora nós já saibamos que em 1986, por problemas técnicos, a usina de Chernobyl ocorreu então uma grande explosão. E nessa explosão, quando houve o superaquecimento, né, da água, a tampa do reator, que pesava algumas toneladas, ela quebrou, eliminando então muita radiação, 160 quilômetros de radiação, e muitas pessoas morreram quase que automaticamente e instantaneamente. Hoje em dia foi construída uma grande parede de concreto no lugar onde estava este reator, para que a radiação ela seja contida, que você sabe que há como conter a radiação através do concreto, através do aço e através também do chumbo. Então, infelizmente, houve essa grande explosão, coisa que hoje, né, todos os cientistas tomam o máximo de cuidado para que esse incidente, né, não ocorra mais. E com relação à reação nuclear, esse foi realmente o pior acidente que já ocorreu, certo? Bom, então agora nós vamos ver o que é então a fusão nuclear. Então veja só a fusão nuclear. A fusão nuclear é diferente da fissão. A fissão era um átomo que, através do bombardeamento, se dividia em dois outros átomos menores. Já na fusão, veja só o enunciado. É a junção de núcleos pequenos, formando núcleos maiores e liberando uma quantidade grande de energia. Então, quando nós vamos fazer a fusão, nós vamos juntar núcleos pequenos, formando então núcleos maiores, liberando muita energia. Só, pessoal, que para poder fazer com que esta fusão aconteça, nós também precisamos de muita energia para que ocorra a fusão. E esta reação química é aquela que ocorre no Sol e nas estrelas em geral. E é também o princípio da bomba de hidrogênio. Então, o que acontece? Vamos ver aqui a reação. Nós temos lá dois átomos de hidrogênio, um com massa 2 e o outro com massa 3, né? Eles vão ser somados e vão formar um átomo, no caso de hélio, que tem massa 4 e número atômico 2. Vai liberar o nêutron e muita energia.
Então essa é a reação que ocorre no Sol. Então a gente pergunta, nossa, o Sol é uma bola de fogo, mas o que está queimando lá no Sol? Então, na verdade, não há nada que está queimando no Sol, simplesmente a junção de dois átomos de hidrogênio formando um átomo de hélio e, logicamente, essa formação ocorre com a liberação de muita energia. Então a bomba atômica é diferente da bomba de hidrogênio, porque a bomba de hidrogênio é uma fusão e a bomba atômica é uma fissão, é isso? Exatamente. Só que para que ocorra a explosão na bomba de hidrogênio, é necessária muita energia. E essa energia, Chico, é adquirida através da explosão de uma bomba atômica. Por isso que nós dizemos que o homem conseguiu, depois que descobriu a bomba atômica, criar uma bomba muito mais potente ainda, que é a bomba de hidrogênio, né? Espero que o homem saiba como utilizar a bomba de hidrogênio. Ela já foi utilizada uma vez, ela entrou em reação para que pudéssemos ver mais ou menos as dimensões, né, dessa bomba de hidrogênio, mas foi num local completamente isolado, né, onde não havia vida humana naquele local. Bom, então você já viu todas as utilidades da energia nuclear e nós então estamos encerrando a nossa aula e vamos agora então para as nossas dicas de estudo. Bom, a minha dica de hoje é que você procure conhecer melhor o funcionamento da bomba de hidrogênio e também da bomba atômica. Outra dica também é que você procure saber como é que os cientistas, os arqueólogos conseguem dar as datas de múmias, de peças antigas, até mesmo de peças da Lua, que através da radiação conseguiram descobrir a idade de alguns materiais obtidos da Lua. Além disso, faça os seus exercícios aí no seu material didático, ok? Bom, então, pessoal, eu encerro a aula de hoje fazendo um pedido à comunidade científica que saiba utilizar os recursos tecnológicos que eles mesmos inventam para benfeitoria da humanidade e não criando coisas que possam ser nocivas à saúde da humanidade. Ok, então, Chico, então vamos nos despedindo, né? Até a nossa próxima aula, espero por você, então, até lá! Tchau, tchau! Na aula de hoje estudamos a cinética da desintegração radioativa. Então, a cinética de desintegração radioativa é justamente a velocidade com que ocorre essa desintegração. Analisamos as famílias radioativas naturais e as reações artificiais de transmutação. Nós estudamos hoje as famílias radioativas naturais, que é a família do urânio, do actínio e do tório. E nós vimos também que as transmutações elas ocorrem com a emissão de partículas alfa, de próton, nêutron e deuteron. E estudamos a fissão e a fusão nuclear. Nós vimos que a fissão nuclear é o rompimento de um núcleo, de um átomo de urânio, em dois outros núcleos, certo? Essa é a fissão. E a fusão nuclear é a união de dois átomos pequenos formando núcleos maiores. Em ambas as reações, são produzidas quantidades muito grandes de energia. Até a próxima aula!